O patrão ficou maluco. É promoção de Bitcoin, é promoção de Dogecoin, é promoção de Ethereum, ADA Cardano, é promoção de Shiba, é promoção de tudo. Tem para todos os bolsos, para todos os preços, para todas as carteiras. Esse é o famoso bear market, né? Nossa Black Friday do mercado de criptomoedas. O bear market, o inverno cripto. Esse é o período tenebroso que afasta muitos iniciantes do mercado, mas hoje a gente vai conversar sobre isso aqui e conversar também sobre alguns dos motivos que podem estar levando ao fim desse bear market. Mas para seguir com esse conteúdo, queria fazer um pedido para você, chegou aqui nesse canal pela primeira vez de paraquedas. Mano, curta esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Não custa nada para você, mas vai fazer com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e elas possam se informar do que está acontecendo nesse período de mercado, né? Mas seguindo com o conteúdo, galerinha, queria comentar com vocês uma coisa que esse período de mercado, ele é totalmente natural, tá? As pessoas se assustam, sobretudo os iniciantes se assustam com esse período de mercado e agora, tipo, as pessoas falam como se essas empresas, a FTX, por exemplo, segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, quebrando agora, fosse um fato totalmente antinatural, que não era para acontecer, que isso acontecendo significa que acabou o mercado, que acabou o Bitcoin, que não faz mais sentido nada. Isso não tem nada a ver. Né? Todos os períodos de bear market que a gente teve no passado no mercado de criptomoedas fizeram com que diversas empresas quebrassem. E a maioria dessas empresas, de fato, não tinham fundamento nenhum, ou era pura pirâmide ou golpe. Então, o primeiro entendimento que eu queria deixar para vocês aqui, que é a minha opinião sobre o bear market, a minha opinião sobre o bear market é que ele é necessário para isso, né? É difícil passar por um período de queda? É difícil, tá ligado? Para mim já é um pouco mais do natural, mas para os iniciantes é difícil. Mas entenda que isso é um período natural para o mercado de criptomoedas e que esse período está fazendo uma limpa nas empresas que não prestam e mantendo as empresas que prestam. Não só empresas como tokens e outros protocolos. Então o que é bom vai sobreviver ao bear market. E isso vai ser até uma prova boa para a gente ter dos tokens que vão sobreviver a isso, sobre os protocolos que vão sobreviver a esse período de queda agora. Isso prova, de certa forma, que eles têm fundamentos bons, né? Porque tem pessoas comprando eles mesmo após um período de queda. Então a gente tem mais uma certeza de que esses projetos eles possam ser bons de fato para o longo prazo. Né, galerinha? Minha segunda opinião é o seguinte, que nesse período que a gente está passando agora, um período onde os preços estão extremamente descontados, é um dos melhores períodos para a gente começar a adquirir criptoativos, né? A Black Friday ela apresenta esses descontos aqui, por exemplo, no Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, todas as outras criptomoedas que a gente possa adquirir agora, plantar essa sementinha agora para colher no futuro próximo ciclo de mercado de criptomoedas, né? Mas é o seguinte, eu vou abrir aqui o gráfico BLX do Bitcoin para a gente fazer uma análisezinha, para a gente entender que isso aqui é um movimento totalmente natural do mercado, né? Então, para você achar esse gráfico aqui, é só você botar BLX, dá o Enter, vai aparecer isso aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse gráfico aqui em escala logarítmica para a gente ver todo o período de história do Bitcoin. Então, toda a história do Bitcoin está registrada nesse gráfico aqui. E durante esse período fica claro que esse mercado aqui ele está composto por períodos de queda também. Então a gente teve os períodos de queda aqui, ó, aqui a gente teve um bear market, né? Aqui nessa região aqui a gente teve outro bear market, né? Aqui mais um bear market, aqui outro bear market, aqui outro bear market, de novo, mais um, último, agora aqui outro bear market que a gente está passando agora. Uma coisa que fica clara aqui é que depois desses períodos de bear market, de desvalorização dos criptoativos, eu estou usando o Bitcoin aqui como referência, né, como termômetro, mas isso acontece com todos os outros criptoativos. Os períodos de queda são totalmente naturais, não só para o período, não só para o mercado de criptomoedas, mas para o mercado tradicional também. Em períodos de recessão, a gente vê o mercado tradicional caindo pra caramba, né? As empresas se desvalorizando muito. Isso acontece aqui. O que fica claro também é o seguinte, que depois desses períodos de queda de mercado, a gente tem períodos de valorização bem acentuados no nosso mercadinho maravilhoso, né? Então aqui, ó, cadê? Depois desse período de queda, a gente tem períodos de alta. Isso sempre se repetindo aqui no Bitcoin. E eu queria mostrar aqui para vocês um indicador que é o Rainbow, que ele mostra uma coisinha pra gente. Ele mostra esses períodos, ele mostra aqui essas regiões de fundo de preço, de base de preço e de topo do preço,
né? Então, quanto mais perto dessa baixa que a gente tiver, é um período mais propício para o Bitcoin chegar ao fundo e começar o período de valorização. E quanto mais perto dessa região aqui, mostra que a gente está passando por um período de final de ciclo, né? Um período de formação de topo de estrutura de mercado para depois voltar a se desvalorizar. Novamente entrando no bear market, né? Então a gente tem aqui uma base de preço, aqui a gente tem um topo, aqui a gente tem outro topinho, aqui a gente tem uma base de preço. E uma coisa bem engraçada que acontece nesse momento é que nessa região aqui, ó, sempre aparece na mídia, ah, o Bitcoin vai morrer, ah, o Bitcoin vai morrer. E quando ele chega aqui no topinho, as pessoas falam, Bitcoin é a criptomoeda que vai revolucionar o sistema, a melhor criptomoeda do mundo, melhor moeda, melhor ativo a se investir. Ou seja, as pessoas na euforia estão bem mais confiantes com o mercado, mas quando está no período de queda, que seria o período ideal para a gente comprar criptoativos, as pessoas nem ligam para o bichinho, né? Assim como estão fazendo agora. Mas no período que a gente está de mercado agora, a gente rompeu esse rainbow, né? A gente rompeu aqui, ó, o arco-íris, tá ligado? A gente rompeu essa região. Isso mostra que o Bitcoin não só está descontado, mas ele está descontado pra caramba, tá ligado? Tá descontado afora do normal, né? Então a gente rompeu essa região, o Bitcoin está numa região de muito desconto. E eu vou voltar aqui, ó, tirar da escala logarítmica, cadê? Pronto. Deixa eu tirar o indicador. E eu vou colocar Bitcoin USDT pra gente ter uma noçãozinha. Pronto, aqui. Bitcoin USDT. Pronto, aqui. Aqui a gente tem o gráfico do Bitcoin normal no semanal, tá, galera? E a gente tá passando por esse período de queda. Nesse período de queda que a gente tá aqui e as pessoas ficam tentando identificar, tipo, ah, o fundo do Bitcoin vai ser 10 mil dólares, o fundo do Bitcoin vai ser 15 mil dólares, o Bitcoin já fez o fundo dele, né? E todo mundo tem uma opinião acerca disso, é totalmente válido, cada pessoa interpreta o gráfico da sua forma, e eu vou falar da forma que eu interpreto esse gráfico para vocês agora. Eu interpreto que a gente já está passando por um período que é o final desse ciclo de queda, né? Eu acredito que, pô, o primeiro desse mês agora que a gente tá, de novembro até o final do primeiro trimestre do ano que vem, seja um dos melhores períodos para a gente começar a comprar mais criptoativos. Porque eu acredito que depois do primeiro trimestre do ano que vem, se nada típico acontecer, a gente vai voltar a ter valorizações no mercado de criptomoedas. Né? Então as pessoas às vezes ficam se desgastando por $1.000 de diferença de preço. Ah, eu vou comprar o Bitcoin, sei lá, tá 16, só vou comprar quando tiver em 15. Mano, o range de preços que ele tá agora é um range muito bacana para se comprar. E eu estou falando isso utilizando aqui o Bitcoin como referência, mas eu queria que vocês entendessem que isso se aplica às demais criptomoedas que têm um fundamento por trás também, e não só o Bitcoin, né? As nossas queridinhas altcoins também se enquadram nesse aspecto. Mas voltando aqui para o gráfico do Bitcoin, eu queria mostrar que a gente tem algumas regiões de resistência de preço onde o Bitcoin ele poderia estacionar, né? E a gente tem essa região aqui, ó, que é a região dos 13 mil dólares a 14 mil dólares, né? Eu acredito que o Bitcoin ele vai fazer uma capitulação, né, uma limpa no mercado antes de voltar a se valorizar novamente. Então, por exemplo, a gente está passando aqui essa região dos 16 mil. Deixa eu só colocar um gráfico menorzinho para a gente ter uma noção melhor. Aqui, colocar num dia. Aí, pronto, aqui, ó. Aqui no gráfico de um dia e aqui essa marcação é aquela nossa resistência de preço, né? E aqui a gente teve o período de acumulação e etc, que eu considero como formação de liquidez aqui no mercado, né? E a gente está passando por um momento de captura dessa liquidez que foi gerada nesse período de acumulação aqui no mercado. Essa limpa que eu estou falando para vocês, eu acredito que vai ser algo nesse sentido aqui, ó, que o preço do Bitcoin ele está aqui, ele vai se desvalorizar, fazer uma limpa em várias posições postas aqui nessa região e depois voltar ao período de valorização, tá? Então não acredito que seja alguma coisa tipo assim, ah, o Bitcoin ele vai descer aqui, vai ficar acumulando na região dos 14, entre 14, 12, 13, vai ficar acumulando, não. Acredito que vai ser de fato uma limpa. Ele vai dar uma violinada, uma facada no mercado e voltar a se valorizar. E quem não pegou aqui não pega mais aqui nunca. Tá, essa é a minha opinião. Vou colocar aqui no gráfico semanal, né, pra gente ter uma noçãozinha. Olha isso aqui, pronto, um gráfico semanal. Eu acredito que isso possa acontecer, então a gente vai ver essa desvalorização facada aqui no Bitcoin para limpar o que tinha que limpar já do mercado aqui e depois voltar a esse período de valorização formando estruturas
de mercado. Obviamente, durante esse período a gente pode ter uma quedinha no preço do ativo maior? Pode sim, tudo é possível no mercado, a gente vai ter uma quedinha, mas certamente a gente vai seguir depois dessa quebra, né, dessa capitulação, seguir essa tendência de alta, formando topos cada vez mais altos e fundos cada vez mais altos também, até chegar lá na região dos 69 mil dólares, que foi o topo anterior do último ciclo, né, do último bull run que a gente teve no mercado de criptomoedas. Então eu acredito fortemente que isso seja um movimento que possa vir a acontecer. Sobretudo, e assim, queria deixar claro aqui, tipo, não o que vai acontecer em 2023, né? Mas, pô, agora em 2023 o Bitcoin vai bater 80 mil dólares. Eu acredito que é pouco, é possível, mas é bem pouco provável, né? Então eu acredito que aí uns 2 aninhos para a gente voltar ao topo, mas certamente os períodos de alta vão acontecer durante esse período, né? E uma coisa que fundamenta essa minha análise aqui também é a questão do dólar americano, e eu queria mostrar isso para vocês nesses dados aqui, ó, para a gente ver aqui, pronto, ó, que a gente vê que o dólar americano ele está chegando nas mínimas. E aqui também a gente tem uma análise da Trading Stock Money Lizard, que diz que o DXY, que é o índice do dólar americano, é basicamente uma cesta de moedas que mostra o dólar americano em comparação à cesta de moedas internacionais, né? Então mede a força do dólar. Diz que o DXY quebrou uma curva parabólica em vigor desde 2021. A correlação será boa para o Bitcoin, tá ligado? Aqui a curva para vocês entenderem, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Por que isso aqui é bom para o Bitcoin, tá? Por que o dólar index se desvalorizando é bom para o Bitcoin? Porque o Bitcoin é uma criptomoeda que está diretamente correlacionada com o dólar. Então, se o dólar se desvaloriza, o Bitcoin se valoriza. E se essa tendência de baixa que o dólar index está entrando agora se manter ao longo de 2023, eu acredito que pode sim acontecer, a gente pode ver muito mais altas para o preço do Bitcoin, né? Justamente por essa questão da correlação entre esses dois ativos. Então, um dólar fraco significa um Bitcoin forte. Justamente pela questão de taxa de juros também. A gente teve um aumento excessivo das taxas de juros para tentar manter o dólar forte aí artificialmente, mas agora a gente está vendo que isso pode ter uma diminuída e que as pessoas vão começar a vender dólar e comprar outras coisas que sejam melhores e talvez o nosso próprio Bitcoin. Então essa é a promoção que o mercado está apresentando para a gente nesse período e eu estou aproveitando e queria saber se você também está aproveitando esse período de queda do mercado de criptomoedas. Então comenta aqui nesse vídeo o que é que tu tá achando desse bear market. Tá com medinho do que está acontecendo? Qual a tua opinião sobre isso? Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ter acesso a mais conteúdos como esse. Tamo junto, galerinha, e é só o começo. Falou!